Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler o livro de Obadias, que é um livro bem curtinho, tem apenas, que seria um capítulo, são, se não me engano, 22 versículos apenas, então uma profecia bem direta ao ponto. É uma profecia especialmente direcionada não ao povo de Deus, a Israel, mas sim a Edom. Edom é um povo que habitava ao sul de Israel, do lado oriental, né? Eu posso até buscar aqui o mapa de Israel. Deixa eu me ver aqui, vamos ver. A minha internet aqui é bem devagarzinho, acho que esse mapa aqui fica melhor. Então, olha só. A gente tem aqui o reino de Israel, nessa região toda aqui, e Edom fica bem ao sul, nessa região aqui de baixo, tá? Então, essa profecia é direcionada a Edom. Muitos estudiosos colocam Obadias aqui nesse período, mas veja que tem um ponto de interrogação aqui, né? Porque há outros estudiosos que acreditam que Obadias profetizou aqui no final do Reino do Sul, tá bom? Mas eu acredito que possa ter sido nesse período mesmo, ah, ali, especialmente no período de Jeorão, finalzinho aqui de Josafá, e o reinado de Jeorão, que foi bem curtinho, filho de Josafá. Especialmente por conta do contexto que nós vamos ler aqui, a respeito de Edom se unindo aos inimigos de Israel e saqueando o povo de Israel, o povo de Judá, aproveitando, né, os, os inimigos de Israel terem invadido naquele contexto aquelas terras e eles terem aproveitado disso. Um outro texto que aqui está sendo mencionado é o de Jeremias 49, versículos 14 a 16, que diz: Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: Reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das... E aí não continuou. Então, que a gente já leu esse texto aqui, uma profecia contra Edom. Em vários profetas, se não me engano, a gente já viu profecias contra Edom, né? Bom, vamos à leitura então. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: Preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: Quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurrarão para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom, e o entendimento do monte
de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Então, aqui, nesse versículo 10, é apontado o motivo pelo qual todas essas calamidades sobreviriam contra Edom, porque eles foram violentos contra Jacó. Jacó teve seu nome, inclusive, mudado para Israel, que é o pai dos 12 homens que se tornaram os chefes das 12 tribos de Israel. E Edom é um inimigo histórico, né? O povo de Edom, que são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, é um inimigo histórico. Então, a gente já leu muito dessas histórias aqui, né? E eles aproveitavam, eles não eram militarmente talvez tão perigosos para Israel, mas quando outros inimigos se apresentavam para atacar Israel, com certeza Edom também participava. Está até me ocorrendo aqui, deixa eu ver aqui. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, mas aqui não está falando de Edom. Está falando dos filhos de Moabe, os filhos de Amon, alguns meunitas. Então vieram, alguns avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, eis que já estão, tal. Acho que Edom não participou dessa empreitada aqui. Alguns estudiosos acreditam que Edom participou desta outra empreitada, essa que eu acabei de mencionar, do capítulo 20 de 2 Crônicas, sob o reinado de Josafá. Aqui no capítulo 21, Josafá já tinha morrido e o seu filho Jeorão havia assumido. E no tempo de Jeorão, diz aqui no capítulo 21 de 2 Crônicas, versículos 16 e 17, que despertou o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão ao lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os seus bens que se acharam, todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Então, é possível, claro, tá? Mas o texto, embora não esteja mencionando Edom, é possível que Obadias tenha se referido a essa situação em que Edom, juntamente com outros povos, agiu com violência contra o povo de Israel. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, olha aí, talvez uma referência a esse texto que eu acabei de ler. Você estava presente, você, Edom, estava presente, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Essa é uma possibilidade, como eu falei, né? Outra possibilidade seria que, no final do Reino do Sul, né, nesse período aqui, na queda de Jerusalém, quando o reino babilônico, né, os babilônicos, sob o comando de Nabucodonosor, entraram em Jerusalém. Tá? Mas eu acredito que não foi exatamente esse o contexto, tá bom? Mas aqui Deus está profetizando que Edom esteve presente quando estrangeiros entraram pelos portões e tal, e Edom fez parte, era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Então, Edom ficou feliz com a calamidade de Israel, do povo de Israel. E devia ser o contrário, porque no passado esses povos eram
eram de uma mesma origem, né? De Isaac, filho de Abraão. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe tomarão posse no monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, uma profecia que afirma a destruição do povo de Esaú e a restauração do povo de Israel. É bem semelhante a várias outras profecias que a gente já leu. Então a gente é lembrado aqui que Deus está atento para todos os inimigos do seu povo, né? E ele será justo, não tardará a sua justiça e o seu juízo contra aqueles que fizeram mal ao seu povo. Então aqui está registrada a profecia. Ok? Vamos à oração? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos porque nós não estamos desamparados nunca. O Senhor está atento a tudo o que fazem contra a tua igreja. Toda artimanha para destruir o teu povo, toda perseguição, seja ela física, violenta, ou até mesmo em termos mais intelectuais, políticos, até econômicos, enfim, tudo, ó Deus, que os inimigos do teu povo fazem, o Senhor está atento a isso, ainda que no momento nós vejamos por vezes a prosperidade destes inimigos, o fato é que o dia do Senhor chegará, em que o Senhor acertará as contas com todas as nações. E nós aguardamos em Ti, Senhor, esperamos em Ti. O Senhor nos dê a graça, Pai, de descansarmos na Tua justiça, na Tua providência e nas Tuas promessas, promessas de restauração completa para o Seu povo no Monte Sião, naquele que é o mais elevado de todos, que abriu o caminho para a nossa salvação. Dele vem a nossa esperança, a Ele nós direcionamos toda a nossa confiança. No nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.